No Game No Life Volume 1 Capítulo 2. Steve fixou o olhar na água quente e borbulhante. Era importante prestar atenção. Atenção não apenas ao tempo de imersão das folhas, mas também à temperatura da água onde colocá-las. As panquecas que ela havia feito no dia anterior acompanhariam o prato. As panquecas não tinham o açúcar necessário para o chá, já que os humanos haviam perdido há muito tempo a terra onde ele era cultivado. No entanto, ela compensou usando canela e outras especiarias. Ela estava bastante orgulhosa de seu trabalho. Colocou o jogo de chá e os delicados pratos de panquecas cortadas em uma bandeja. Tudo bem, acho que isso deve estar bom. Limpando a testa com a sensação de realização de um trabalho bem feito. Desculpe-me, senhorita. As empregadas intervieram como se estivessem esperando há muito tempo pelo momento certo. Oh, o que é? Ah, bem. Por favor, desculpe minha impertinência, mas há algo errado. Senhorita? Impertinente, de fato. O que é isso de repente? Bem, é que... Se a senhorita tivesse pedido, nós, a equipe, certamente teríamos preparado chá e doces para você, mas você foi em frente e preparou o seu próprio chá. Sem dizer uma palavra. E com tanto esforço. Pensando bem, por que eu teria que preparar meu próprio chá? Diante dessa pergunta, Steve viu uma certa imagem em sua mente. Oh! Isso é delicioso. Eu não sabia que você era tão boa em casa. Steve. Era Sora, com um sorriso no rosto e uma xícara de chá na mão. Flood. A sensação de sangue subindo às suas bochechas. Alha, God. Steve gritou e bateu a cabeça contra a parede. Por que eu tenho que mostrar o quanto sou boa em casa com meus doces caseiros? Um homem como esse não merece nada além de água, com algumas pedras e grama como acompanhamento. Senhorita. Por favor, se recomponha. Senhorita. A senhorita Stephanie perdeu o controle. As empregadas caíram no caos enquanto tentavam impedir que a testa de Steve contra a parede, o som dos impactos era alto e monótono. HHH. Suspirando, Steve carregou uma bandeja de prata pelo corredor. Na bandeja havia um jogo de chá. Na bandeja havia um jogo de chá e doces para dois, ou seja, os irmãos. No final, ela não conseguiu vencer contra suas emoções e acabou trazendo o que havia preparado, o que a fez suspirar novamente. Isso a fez suspirar novamente. Ela se odiava e, ainda assim, quando imaginava que era delicioso. Não posso negar que parte de mim está ansiosa por isso. HH. No entanto, Steve congelou no lugar. Espere um pouco, Stephanie. Esse é um sabor que atrai para os de outro mundo. Steve tinha confiança em suas próprias habilidades com o chá e com a culinária. Mas seus convidados eram de outro mundo. OCRA. Outra imagem passou por sua mente. Desculpe, mas tenho que passar essa. Sora, com uma careta. Ai. Isso não é bom, ou então não poderei me safar dizendo que foram as empregadas. Que foram as empregadas? Espere, porque eu preciso de uma saída. Eu nem me importo com o que. Sim, eu me importo. Quero. Ah, Deus. Isso é uma maldição. Já estava muito cansada para enxergar direito. Steve respirou fundo e arrumou uma desculpa. Uma desculpa para poder organizar seus pensamentos. É isso mesmo. Eles já me menosprezaram até o fim, será que agora? Se agora acharem que não sou capaz de preparar um simples chá e doces, isso trará vergonha para a casa de Dola. Não há dúvida de que isso é delicioso, ou se
Se não lhes agrada, é uma diferença de cultura, e certamente não é. Murmurando desculpas com as mãos ocupadas, Steve se esforçou para abrir a porta de sua biblioteca e voltou para dentro. O que é isso? Mas, para onde quer que ela olhasse, os irmãos tinham desaparecido. Ela deu uma olhada. Ela olhou em volta e viu que no segundo andar do cômodo, acima da escada, a porta da varanda tinha sido. Porta da varanda havia sido aberta e as cortinas balançavam com o vento. Steve foi até a varanda e lá estavam eles. O irmão, em sua roupa de... O irmão, em seu traje de mordomo, estava inclinado sobre a grade da varanda, capturando a cidade com seu celular. Seu celular. A irmã, uma visão de uma jovem senhora de cabelos brancos, estava encostada. Encostada nas pernas do irmão, lendo um livro. Eles pareciam tão naturais como dois em um, como se perecessem se fossem separados. Separados. Diante da visão muito pitoresca do relacionamento deles, Steve sentiu uma constrição significativa em seu peito, mas disse a si mesma que era apenas nervosismo. A cidade está animada. Sora falou com ela, observando a agitação do lado de fora. Sim, e está. Afinal de contas, o torneio de apostas para decidir o monarca ainda está em andamento. Ela colocou a bandeja na mesa da varanda e serviu chá nas xícaras. Então, e aqui está o chá. Oh, obrigada. Para a irmã mais nova também. Milímetro. Sora tomou um gole de chá e olhou para trás, para a cidade. Sua primeira impressão, a cidade de um típico mundo de fantasia, tinha sido um pouco errada. Talvez fosse porque a cidade nunca havia sido destruída desde que a guerra foi proibida. Vários estilos de arquitetura se misturavam, lembrando romana, clássica e barroca. As ruas eram pavimentadas, mas o que trafegava nelas eram carruagens, e no porto distante, flutuavam veleiros de 3 mastros. Parecia que nem mesmo o motor a vapor havia sido inventado. Os campos em terraços construídos nas colinas, visíveis à distância, estavam sendo cultivados com métodos ainda mais antigos do que o modo da cidade. Aqui estava o recuo por não fazer guerra. A guerra teve o efeito irônico de acelerar a ciência, impulsionando a tecnologia de fertilizantes e combustíveis. Pensando no passado, Sora percebeu que os livros que ele havia visto na biblioteca de Steve eram, quase sem exceção, escritos e copiados à mão. A impressão não havia sido inventada ou ainda não estava amplamente disponível. A Europa de meados da Renascença. Antes de o céu ser manchado pela Revolução Industrial. Uma bela cidade. Belo, e jogo de estratégia e citação. Mas então, pensou Sora, de acordo com o mito, a grande guerra que reduziu o planeta a uma terra arrasada não havia acontecido há apenas milhares de anos. Anos atrás. Dizia-se que já haviam se passado milhares de anos quando os pactos foram trocados. A humanidade não podia usar magia de forma alguma. Em outras palavras, os humanos trabalhavam em condições equivalentes às do mundo onde costumavam estar. Depois de milhares de anos, eles ainda estavam no nível de seu mundo no início do século XV. Seu mundo no início do século XV. Nesse caso, o que dizer das raças que podiam usar truques como a magia? Como eram suas civilizações? Foi então que Sora pensou. Ei, Steve, por que você quis ser rainha? Desculpe-me? Bem, ouvi um boato de que você estava desesperada porque não seria mais da realeza. Ele recitou o que tinha ouvido do lado de fora da taberna. Mas eu realmente não me importo com isso. Afinal, rumores eram rumores.
para serem descartados com uma risada. Ela se aproximou. Ao lado de Sora, inclinou-se na varanda e olhou para a cidade. Esta nação, Elquia, costumava ser um país bem grande, sabe? Sabe? Ela falou com olhos que pareciam estar olhando para longe, para o passado. Há muito tempo, havia várias nações da humanidade no mundo. Essa era a maior. Com um toque de orgulho, mas também de ironia, ela continuou. Grande o suficiente para ser a última nação da humanidade depois de perder e perder, desde os 10 pactos. Para você, pode parecer que somos um lugar feliz e movimentado. Mas não. Elquia declinou. Mais uma vez, olhando para a agitação da cidade, mas dessa vez com olhos tristes. Seguindo o olhar dela, Sora descobriu que podia imaginar. Território perdido. Excesso de população em terras insuficientes. Escassez de recursos e alimentos, levando a uma economia sem saída. Sem terra para alimentação. Não poderia haver produção e, sem produção, não poderia haver empregos. Os 10 pactos podem ter garantido a paz. Mas então ele se lembrou. Os bandidos que os haviam atacado assim que chegaram a este mundo. O irmão olhou com firmeza na direção do penhasco. Penhasco. Sua irmã, que estava apoiada em suas pernas lendo um livro, virou-se para Steve. É verdade que o velho rei, meu avô, perdeu várias vezes na disputa pelo domínio. Até que fomos levados para a capital e não sobrou mais nada. Mas a humanidade já havia sido derrotada e deixada pobre como a terra. Segurando a grade, Steve falou como se estivesse rangendo os dentes. Meu avô foi insultado como um rei tolo, mas ele continuou tentando salvar o país. O país. Ele não estava errado. Se eles não retomassem suas terras, os humanos não teriam muito tempo, de qualquer forma. Em vez de sentar-se e esperar pela destruição, ele optou por avançar em busca de uma chance de salvação, algo assim. Eu queria salvar Elquia. E então Steve parecia estar lutando contra as lágrimas. E eu queria provar que meu avô não estava errado. Eu queria provar que, para a humanidade viver, precisamos retomar nosso território, mesmo que isso signifique partir para a ofensiva, ou não vai demorar muito para que nós realmente desapareçamos. As palavras de Steve, arrancadas de sua expressão sombria, Shiro fez uma pergunta com seu habitual olhar de indiferença. Steve, e este país, este mundo, e você gosta dele? Sim, claro. Com um sorriso misturado com lágrimas, Steve respondeu sem hesitar. Mas os irmãos abaixaram a cabeça. Parece bom. Sim, eu realmente invejo você por poder dizer isso com convicção. Mas o irmão continuou com uma voz calma, mas implacável, e acabou com a esperança de Stephanie Dola. Mas seu desejo não se realizará. O que? Eu também sinto muito em dizer. Ele deu um segundo golpe em Steve, que ficou sem palavras. Seu avô terminou a vida como o pior rei tolo de todos os tempos, não importa como. Não importa como você olhe para isso. Quebrando um silêncio terrivelmente longo, Steve abriu a boca como se estivesse para fora. O que faz você ir dizer isso? Mordendo o lábio e sentindo as unhas fincarem seus punhos cerrados. Se a violência não fosse proibida neste mundo, sua palma provavelmente teria para a bochecha de Sora, mas, em vez disso, ela transformou sua raiva em palavras. Por quê? Ela o amava, não, porque havia sido criada para amá-lo, era muito mais difícil tolerar esse insulto vindo dele. Entretanto, em resposta à sua pergunta, Sora apenas suspirou e folheou as fotos que havia tirado em seu
Telefone. Uma cidade que lembrava a Europa do século XV. Uma bela cidade, onde a arquitetura nova e a antiga se misturavam graças à ausência de guerra. Mas isso. Era por isso que ela era tão triste. Nesse ritmo, esse país morrerá. Ao mesmo tempo em que o próximo monarca for escolhido. As palavras que ela não havia previsto deixaram Steph não confusa, mas quase em histeria quando ela rebateu. O que você quer dizer com isso? O próprio objetivo do torneio é. Com um ar de descrença, Sora e Shiro olharam para cima de suas cabeças. Céu que não era cinza como o que eles conheciam, mas azul como se fosse uma tinta de cor primária tivesse sido derramada sobre ele. E eles se lembraram de quando vieram para este mundo. Ao que, oh Deus! Disse Desboarde, o mundo em um tabuleiro, onde tudo era decidido por jogos simples. O mundo com o qual sonhamos. No qual nós renascemos. Steph, quanto tempo dura esse torneio de jogo? Steph parecia insatisfeita por ainda não ter recebido uma resposta adequada, mas respondeu mesmo assim. Hoje é o último dia. Voltando seu olhar para o leste da varanda, para o lugar que parecia um castelo. À noite, a partida final será realizada no Salão Real. Se ninguém fizer nenhuma objeção, o vencedor se tornará o novo monarca. E daí? E daí? Bomba! A irmã fechou o livro e se levantou. O irmão se espreguiçou. Dramaticamente deu um tapa em suas bochechas. HMP. Ei, irmãzinha. Milímetro. Você seguirá seu irmão, não importa o que aconteça? Sim. Uau, isso foi rápido. Quero dizer, eu tenho que me preparar também. BS. HNH? Parece que você está se divertindo. Ela estava sem expressão, como sempre. Mas havia a sugestão de um sorriso que somente seu irmão podia ver. Eu não posso te enganar, hein? Com isso, os dois se viraram e voltaram a andar. YWH, onde você está indo? Para o Castelo Real. Incapaz de entender a intenção por trás da resposta imediata de Sora, Steph emitiu um som bobo. Mas eles não deram importância e continuaram. Vamos provar que seu avô estava certo. O quê? Sentindo a presença de Steph se aproximando apressadamente atrás dele. Sora verificou o que havia colocado no agendador de tarefas de seu telefone. Objetivo: tentar ser rei, por enquanto. Sora deu uma risadinha, colocou o celular de volta no bolso e falou. Depois que conseguimos renascer neste mundo, seria péssimo se acabássemos sem um lugar para morar. Shiro concordou com a cabeça. Acho que vou me tornar rei e retomar algum território. Ela ouviu direito? Stephanie Dola analisou cuidadosamente as palavras que havia ouvido. Quando teve certeza de que não poderia tê-lo ouvido mal, ela olhou para as costas dele. Ele tinha um salto em seu passo como se estivesse descendo a rua para fazer compras. Rua para comprar mantimentos. Mas estava cheio de orgulho e confiança descarados. Como se ele estivesse indo verificar algo que já estava decidido, às costas do homem que... O homem que havia declarado que recuperaria o território da raça humana. É isso mesmo. Sora pegou o doce que havia sido deixado na mesa da varanda e o enfiou na boca. Enfiou-o na boca. Com Steph parecendo ter se esquecido de si mesma, Sora falou. Isso é bom. O chá e os doces estavam muito bons. Obrigada. Sora se virou para dizer essas palavras com um sorriso. Afinal de contas, eram os
Pactos que faziam seu coração disparar? Steph quase não sabia mais. E enquanto esperavam para recuperar seus poderes mágicos, elas trocaram informações, então uma explosão aconteceu em um canto do Palácio Real. Na sequência, um enorme pilar de luz desceu do céu e elas viram uma cena impossível onde um enorme exército de monstros, composto por dezenas de milhares e ainda fora das muralhas externas, foi completamente obliterado. Assim, as duas trocaram olhares. Hajime. Hajime-san. As duas responderam ao mesmo tempo. Por ora, devemos ir para o Palácio Real? NM. Xie e Yui concluíram que o autor dessa falta de senso comum era Hajime. Elas sorriram enquanto encaravam a gigantesca cratera onde os monstros desapareceram. Juntas, as duas seguiram para o Palácio Real, local onde Hajime deveria estar.